Fala galera, sem enrolação, vamos às notícias do Gigante da Colina. Para notícias diárias do Vasco, inscreva-se no canal. E se você procura por produtos oficiais do Vasco por um preço acessível, conseguimos descontos com a maior distribuidora de materiais esportivos do Brasil, veja o link na descrição do vídeo. Os sócios aprovaram com 79,44% dos votos, e após quase 6 meses de negociações, a 777 Partners assume o controle do futebol do Vasco a partir desta segunda-feira, ainda que de forma informal. O clube inicia agora um período de transição. A SAF do Vasco será criada oficialmente a partir desta semana. Será preciso abrir um CNPJ e criar conta bancária para, aí sim, fazer a inscrição da empresa na CBF para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B e transferência dos ativos do futebol, funcionários e ações. A previsão é que a burocracia leve entre 10 e 15 dias. Na teoria, a caneta segue com o Vasco nos próximos dias, mas na prática a 777 assume o comando imediato e passa a dar as cartas no futebol. A empresa pode, por exemplo, aportar dinheiro para contratações com segurança, mas o que se ouviu durante a Assembleia Geral, neste domingo, é que dificilmente chegarão novos reforços até o fim da janela, em 15 de agosto. Dentro do clube, acredita-se que a 777 não fará contratações agora. O Vasco trouxe 6 reforços nesta janela, e o entendimento é de que o elenco atual é suficiente para o restante da Série B. Há, no entanto, decisões importantes a se tomar de forma imediata. Desde a saída de Maurício Souza, há 2 semanas, o Vasco tem o auxiliar Emílio Faro no comando. Odair Hellmann foi procurado por executivos da 777, na semana passada, mas declinou o convite. Existe a possibilidade de Faro ser mantido até o fim da Série B, embora ele já tenha externado que não deseja seguir como treinador da equipe. A definição sobre o novo técnico deve ser a primeira sob o comando dos americanos. Outra questão que deve avançar nos próximos dias é a renovação de Andrei, que tem contrato com o clube até agosto de 2023. Após impasse na negociação conduzida por Carlos Brasil, já houve uma aproximação da 777 com o staff do jogador, e as partes acreditam em um entendimento em breve. Os americanos acompanharam de longe a Assembleia Geral, e a previsão é que cheguem ao Brasil após resolverem toda a burocracia. Quem passa a fazer parte do dia a dia do Vasco é Paulo Brax, contratado para ser uma espécie de consultor nesse período de transição e futuro diretor executivo da SAF. Qual será a nova estrutura do Vasco? O Vasco passa a fazer parte de um grupo global de clubes de futebol da 777, ao lado de Genoa, UITA, Standard Liège, Bell, e Red Star, França. Dom Dransfield, ex-Grupo City, é o CEO da holding. Abaixo dele, Johannes Souza ocupa o cargo de diretor global de futebol. Personagens que terão participação ativa nas decisões do Vasco, mas não estarão no dia a dia. Paulo Brax, que tem passagem por América Mineiro e Inter, será o diretor executivo de futebol. Ele já vinha trabalhando ao lado do gerente Carlos Brasil, nas últimas semanas, mas a partir desta semana deve assumir definitivamente a pasta. Há cautela por parte da empresa, que só deve anunciar novidades em sua estrutura após a conclusão dos trâmites burocráticos e das assinaturas para a criação oficial da SAF. Atual homem forte do futebol vascaíno, Carlos Brasil segue no Vasco, pelo menos neste primeiro momento. Ele ainda não tem um cargo definido, mas a expectativa é que trabalhe ao lado de Paulo Brax. Outro que deve migrar em breve para a 777 Partners é Luiz Melo. O CEO do Vasco, que participou ativamente e foi importante na negociação com os americanos, é muito próximo aos executivos e nome muito cotado para assumir um cargo na SAF. Sua provável mudança causou ruídos internos e insatisfação entre aliados do presidente Jorge Salgado e vice-presidentes, que entenderam ter havido conflito de interesses na situação. O Vasco terá 2 cadeiras no Conselho de Administração. Uma delas será ocupada pelo presidente do clube associativo, Jorge Salgado. A outra, provavelmente, pelo segundo VP-geral Roberto Duque Estrada. A decisão, no entanto, terá de passar pelo Conselho Deliberativo. Vasco terá investimento pesado em 2023. Por contrato, 700 milhões de reais devem ser investidos no futebol nos próximos 3 anos. Desse total, 70 milhões de reais foram antecipados como empréstimo ponte, aprovado pelo Conselho Deliberativo, em março. Essa parte do dinheiro já foi usada pelo clube. No entanto, a previsão é que 777 ainda injete 120 milhões de reais em 2022. Esse valor será usado para pagar folhas salariais, na ampliação e modernização do CT Moacir Barbosa. A prioridade neste ano são os campos, e em contratações.
Como dificilmente esse dinheiro será usado nesta janela, a maior parte da quantia ficará para dezembro, no possível retorno do clube à Série A. Aliás, a aposta é em um Vasco muito forte em 2023, em caso de retorno à Série A. Boa parte dos 120 milhões de reais previstos para 2022 devem ficar para reforçar a equipe na próxima temporada. Além desse valor, a previsão é de uma injeção de mais 190 milhões de reais no ano que vem. A ideia é ter um time que retorne forte na briga pelos títulos das principais competições nacionais em pouco tempo. O torcedor pode esperar que vamos fazer investimento relevante no futebol, time mais competitivo. Vamos brigar por títulos, disputar ombro a ombro com qualquer adversário. Josh, da 777, já disse na ocasião de um jogo com Flamengo que vamos criar musculatura financeira para competir de igual para igual. O torcedor pode ter esperança, sim, que vai ter investimento relevante no futebol, prometeu Jorge Salgado, entusiasmado com o resultado da AGE. Para não perder nenhuma notícia, inscreva-se e ative o sininho. Até mais!